Hoje é 19 de janeiro de 2022, são 11 horas e 37 minutos. Este escriba, como sempre, passa um olhar sobre o Estadão de manhã, a hora do café, lá pelas 7 horas. É mais fácil porque o jornal diminuiu de tamanho e não atrapalha o café da manhã deste escriturário de direito penal. E o Paulo Sérgio viu um noticiário qualquer correspondendo ainda aos problemas da Inglaterra, correspondentes à festa que o primeiro-ministro deu lá no território oficial que o Ministério ocupa para 40 pessoas, se a memória deste escriba não falha, e durante o chamado lockdown, ou seja, com essa crise gerada pela pandemia mundial, entendeu a imprensa inglesa e entenderam os próceres do Partido Trabalhista que o primeiro-ministro inglês estaria desbordando da sua atividade, festejando, inclusive, após a morte do príncipe Philip, que se foi aos 99 anos. 99 anos, faltam 12 meses para o centenário. É saber como estava o cérebro do príncipe Philip aos 99 anos. Se quando estivesse ainda com lucidez, seria uma vantagem ter vivido tanto tempo. Em não estando, teria sido preferível, sim, que ele se fosse, mas não com os festejos depois praticados pelo primeiro-ministro, que tem uma fisionomia muito curiosa, uma espécie de enfant gâté envelhecido, com aquela cabeleira loira despenteada e com um jeitão em uma ou outra foto de quem está pretendendo aprontar. Isso diz a este antigo escriba da advocacia criminal, com a capacitação dos nossos líderes. E quando se fala em nossos líderes, se fala no mundo inteiro, para a liderança do povo em geral, seja no Brasil, na Birmânia ou em outro local do mundo. A primeira qualidade que se precisa exigir de um líder é dupla, é dividida em saúde. Saúde física e saúde mental, ou seja, a psique do líder precisa estar em condições muito adequadas. Imagine-se, por exemplo, nessa crise entre a Rússia e aquele país eco que está a conflitar territorialmente com o comunismo. Imagine-se se o Putin perde um pouco mais a cabeça, ou seja, se desequilibra mais ainda, ou se o Biden, o nome dele, também perde o equilíbrio psíquico e partem ambos para uma violência desarrazoada que terminaria numa guerra correndo com uma certa dose de rispidez para o uso de armas atômicas, se quando se chegasse a tal ponto. Então, é preciso sim que os nossos líderes sejam providos daquilo que se chama de equilíbrio
psíquico. O Paulo Sérgio é muito curioso sobre o funcionamento do cérebro humano e reflete de vez em quando sobre o assunto. Leu há uns tempos atrás que nós, seres humanos, temos 100 bilhões, de 80 a 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios, os seus comunicantes, seriam responsáveis, inclusive, pelo desenvolvimento do raciocínio de pessoa razoavelmente posta no equilíbrio psíquico. Mas os nossos 100 bilhões de neurônios, o escriba leu também dia desses, com essa curiosidade que é extrapolante da mediocridade com que este escriba começa a exercitar os seus compromissos diários, esses 100 bilhões de neurônios não são superiores, segundo consta por aí, em capacitação aos 304 ou 300 e poucos que a minhoca tem. Esquisito no intelectual do direito penal ter preocupação a saber como é que as minhocas se comportam, mas as minhocas têm cérebro, tem inclusive um nome científico, lumbricina, bonita denominação. Vivem em média entre 4 e 12 anos, segundo os dados colhidos por aqui, e o sistema neurológico desse animalúculo, expressão bonita, o sistema neurológico desse animalúculo é assemelhado ao nosso. E se afirma que o sistema computacional das minhocas é superior àquele que habita o comportamento anímico e intelectual do ser humano. Imagine-se, então, a responsabilidade dos presidentes dos países que povoam esse mundo todo, com relevo, por exemplo, para o Putin, já citado, para Biden e para o nosso indefectível Bolsonaro, com os seus prováveis 80 a 100 bilhões de neurônios, sabendo-se que o nosso sistema neurológico é semelhante àquele das minhocas e a capacidade computacional desse bicho, segundo se afirma no Google, que é o pai da ciência humana, é superior ao nosso. Coloca-se um país grande, por exemplo, como os Estados Unidos da América do Norte ou a própria Rússia, coloca-se um país, uma nação desse tipo, desse estilo, nas mãos de alguém cuja capacidade computacional, embora mensurada em cerca de 100 bilhões de neurônios, é inferior àquela atribuída às minhocas, que tem um tipo de comportamento também muito curioso, porque existem as minhocas adolescentes, segundo o escriba leu na madrugada de hoje, existem as minhocas amadurecidas. As minhocas amadurecidas têm comportamento diverso daquela minhoquinha que está em adolescência ou ainda não chegou ao amadurecimento. E se tem, no fim das contas, uma preocupação muito grande a saber se, quando descontrolado, um líder nosso ou um líder mundial
esse descontrole pode levá-lo, inclusive, se não for fiscalizado ou vigiado, pode levá-lo à destruição do universo. Que hipótese malemolente, tragicamente, dramaticamente posta em comparação entre uma minhoca e um ser humano. E é por isso que, dentro dessa mensuração de raciocínio que costuma acontecer quando este escriba está começando a acordar, porque depois, com as obrigações do dia, se volta à normalidade, é por isso que este escriba acordou na madrugada de hoje com uma preocupação muito grande, correspondendo tal preocupação às providências legislativas que nós temos atinentes à capacitação intelectual dos nossos candidatos à presidência da República, que são, com certeza, pretendentes a servidores públicos. E o servidor público, regra geral, não pode assumir cargos ou correspondentes à elegibilidade ou mesmo à nomeação por ou sem concurso, sem a aferição prévia de dois requisitos: capacitação física e qualificação psíquica para a adoção de medidas concernentes à direção a ser posta, por exemplo, num país enorme como o nosso Brasil. Em outros termos, um candidato à presidência da República precisa ser examinado antes na composição biopsíquica do seu corpo. Esse escriba costuma dizer que o homem é ambivalente, mas costumeiramente chamado de possuidor de corpo e alma. O Paulo Sérgio às vezes fala, o meu corpo. O Leite Fernandes não se refere a eu corpo, porque nós temos com imensa certeza uma dicotomia. Nós temos o corpo que se incumbe de proteger e dar trâmite ao nosso pensamento, dito por outros como a nossa alma. Então, os nossos candidatos à presidência da República precisariam, sim, num aspecto bem robusto ou bem rude até, precisariam ser colocados numa mesa cirúrgica e terem examinadas as suas proporções básicas, corporais, físicas, e depois serem entregues a um bando muito bom de psiquiatras competentes a saberem todos se o candidato tem ou não capacitação a ser presidente da República, mesmo sendo eleito a tanto. E eu escrevo Paulo Sérgio Leite Fernandes, há uns 15, 20 dias atrás, começou a pensar no assunto, mas essa reflexão, esse raciocínio deste escriba, esquisitamente está antecipando razoavelmente em 15 ou 20 dias o raciocínio de alguém que traz alguma conotação assemelhada. O Leite Fernandes estava pensando nas condições exigidas pela lei e pela Constituição para que alguém possa candidatar-se à presidência dos Estados Unidos, do Brasil, a nossa
federação. E pensava o Leite Fernandes, é preciso que se faça exame nos candidatos. Não é saber se eles têm um calo endurecido num dos quirodátilos, esquerdo ou direito, pouco importa. Não. É saber como se comporta o corpo dos nossos candidatos, porque o corpo do presidente da República, evidentemente, não é patrimônio do Leite Fernandes, mas o Leite Fernandes tem um pedaço de responsabilidade pela postura do candidato à presidência da República, porque há de votar nele ou não. Desse exemplo duplo e meritório, sim, dizendo com o mérito da nossa expectativa de eleição no fim do ano à presidência da República, com 2 candidatos quase certos, não? Ou 3. Sérgio Moro, 1. Bolsonaro parece que pretende a reeleição pelo próximo triênio, 2. Luiz Inácio, 3. Luiz Inácio teve aí uma afecção da qual parece estar curado. Nós todos temos perfectibilidade plena ou parcial. O imaculado 100% é raríssimo, e quando existir, seria um super-homem ou super-mulher. Mas é um equilíbrio que não se pode pretender, a não ser em circunstâncias absolutamente extravagantes. E em relação a candidatas à santificação ou a candidatos a se transformarem nos santos padroeiros da nossa pátria. Lula esteve doente e Bolsonaro foi submetido a cirurgias variadas depois de ter sido esfaqueado no ventre. Episódio muitíssimo conhecido, do qual ele, com certeza, se recuperou plena ou parcialmente. Isso diz com o físico de Luiz Inácio e diz com o físico de Bolsonaro. Tocante à psique de Luiz Inácio, ele aparenta ser uma criatura equilibrada, com uma certa dose de extravagância ou de comportamento anômalo aqui e ali, mas nunca ultrapassando os limites aceitos pelo restante dos espectadores. Tocante a Bolsonaro, ele tem uma conduta que seria tecnicamente ou teoricamente, às vezes, ou socialmente ou comunitariamente, uma conduta analisada como se for a de um enfant gâté, porque tem lá as suas manifestações ambíguas ou diferentes na interpretação do seu equilíbrio psíquico. Não nos esqueçamos de Sérgio Moro. O fato do ex-juiz, do ex-ministro e do agora advogado ser pouco sorridente não corresponde, obviamente, a uma anormalidade psíquica. É um amadurecido sério, uma fisionomia hirsuta. Hirsuta é a característica daquele que sorri pouco. E o comportamento de Sérgio Moro parece, se posto em contração com a dupla remanescente, parece superior ao dos outros.
se postos os três numa cama de exame médico legal, e se examinados os três, se extrairia, quem sabe, a conclusão de que Sérgio Moro tem condição física superior ao dos outros dois. É o que qualquer pessoa do povo diria. Se este velho escriba de direito penal chamar aqui o seu atendente, que é quase um confidente seu nos momentos graves, e perguntar, o Cícero, entre o Moro, o Bolsonaro e o Lula, qual dos três tem melhor saúde física? O nosso faxineiro plenipotenciário no escritório diria com muita sinceridade e imediatidade: não, seu doutor, o Moro tem mais saúde que os outros dois. E saúde psíquica? Saúde psíquica, o que é psíquico? O Cícero perguntaria e eu explicaria. E o Cícero diria: bem, tocante a isso aí, eu não sei, porque eu não conheço a vida privada do outro cidadão, é preciso saber. E como se sabe isso? Evidente que se sabe isso aí mediante exame psíquico e físico. E essa locução toda deste velho escriba de direito penal e processo penal parece uma brincadeira, porque ele começou a falar no cérebro e nos neurônios das minhocas. Mas é preciso que a saúde física e psíquica dos candidatos à presidência da República sejam tais binômios muito bem examinados. Acontece que a nossa Constituição não exige isso à presidência da República. Os fatores, os pressupostos colocados na legislação atinente à espécie, que vão abaixo desta crônica, correspondentemente a candidatos à presidência da República, os requisitos não recomendam nem exigem que os nossos candidatos tenham saúde física ou psíquica adequada a tal sanabilidade ao exercício da liderança na nossa pátria. E se quando se pesquisar alguma coisa a mais nesta crônica, que já está no fim, se diria mais: ô Paulo Sérgio, como você vai lembrar uma coisa dessa, uma particularidade dessa, tocante ao candidato à presidência da República? Se ele é candidato à presidência da República, ele tem para si e também para aqueles que o seguem a perspectiva de ser uma criatura plenamente possuidora dessa capacitação dupla. Sim, acontece que essa disponibilidade ou essa perspectiva não se põe na nossa legislação. E o Paulo Sérgio, posto em dúvida com este exame dessa perspectiva toda, foi examinar o que existe aí no nosso Google, porque o Google hoje é o rei da sabedoria universal. E achou um projeto de lei de um deputado, cujo nome falta aqui ao Leite Fernandes, mas o projeto de lei é exatamente este. Está em tramitação lá na nossa Corte Superior de Administração das Perspectivas do Povo Brasileiro, esse projeto, porque o nosso deputado quer saber
se os candidatos à presidência e vice-presidência da República precisariam ou devem precisar de um atestado de sanabilidade, um atestado de saúde na administração do nosso país, que é claro, basicamente aquilo que deveria ser reivindicado pelo povo brasileiro. Porque qualquer caixa aí de um estabelecimento de restauração das forças diria: eu quero saber se o presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, tem ou não os neurônios dele em ordem. E se diria: bem, teoricamente são de 80 a 100 bilhões. Eu diria aí o nosso caixa, se estivesse já alertado por essas considerações quanto às minhocas. Sim, mas as minhocas têm capacidade computacional, segundo se diz, superior à do ser humano. Eu quero saber. Então isso parece brincadeira, mas não é não. Vai abaixo o projeto de lei do deputado e vão também as condições para a elegibilidade dos candidatos à presidência da República. Tocante ao corpo e à psique daqueles que parecem ou aparentam ter maior possibilidade de ocupação dessa cátedra suprema da presidência da República, tocante aos três, que são Luiz Inácio, Bolsonaro e Sérgio Moro, seria ótimo que os três fossem compulsoriamente submetidos a tal tipo de pesquisa, a saber se tem condição de sobreviver, sim, em condições razoáveis, no triênio, se e quando eleito um deles à presidência da República, valendo isso também para a vice-presidência. Porque, faltante o primeiro, o segundo assumiria. Os nossos visualizadores desse site hão de ver a leitura dos requisitos, que há exigências correspondentes ao presidente do Senado, etc, 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 mas a presidência da República não. Então nós temos eventualmente ou instavelmente ou hipoteticamente a possibilidade de eleger um psicopata genial. Genial sim, mas psicopata também. A dirigir os destinos da nossa pátria, podendo levá-la a um dos primeiros postos na governança do nosso universo global, ou podendo levá-la também à destruição plena. Dito isto, fiquem os nossos ouvintes e os nossos visualizadores com os elementos trazidos em relação às minhocas e com também a aferição das qualidades das minhocas com seus neurônios assemelhados em capacitação aos nossos vaidosíssimos neurônios que temos na nossa mente, às vezes já cansada e já exigida ao máximo na aferição das características ligadas às minhocas, cujo nome científico é lumbricinas, que são hermafroditas e vivem cerca de 4 a 12 anos. São diferentes na adolescência daquelas amadurecidas, precisam às vezes de um corretivo das mães e dos pais e geram filhos cerca de 4 vezes por ano,
independentemente de outras qualificações, as minhocas são responsáveis também pelo umedecimento do solo e aprimoramento das nossas rosáceas, inclusive daquelas que este escriba tem no escritório, que são lindas. Dito isto, vamos ao trabalho sério. E lá na va.